Raul, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É um dos maiores e melhores economistas do país e uma voz balizadora do ponto de vista de políticas públicas na área econômica. Marco Aurélio, um grande prazer, cadê o Marco Aurélio? Está aqui. Reencontrar você e o nosso Bruninho que está chegando, Bruno Araújo. Marco Aurélio também tem sido um grande parceiro ali de todos os municípios, certamente de Natal, certamente Rio de Janeiro e em São Paulo. Nós não só não temos queixas, como ao contrário, exaltamos o trabalho do ministro e a firmeza e as posições que ele tem defendido em prol dos municípios brasileiros, independentemente de serem ou não capitais dos estados. Ao nosso grande anfitrião, Marcelo Crivella, meu amigo de longa data, faço questão absoluta, Carlos Eduardo, de registrar aqui uma amizade de muitos e muitos anos. Não é uma amizade que nasceu na vida pública, na política, nasceu muito antes disso. Ele foi amigo do meu pai adorava ele, como eu adoro também. Então, estou feliz de estar aqui na sua terra, ao seu lado. Carlos Eduardo Alves, meu bom amigo também, aliás, um amigo de família igualmente, foi o nosso anfitrião em Natal, há 30 dias, exatamente um mês nós estivemos lá, num conjunto de eventos e de atividades, e você foi muito generoso, não só ao nos recepcionar, como também o discurso que você fez, a forma carinhosa com que nos recebeu. Aproveito para registrar mais uma vez aqui o sincero muito obrigado. E gratos também, Carlos Eduardo, você ter cedido, feito essa troquinha, porque hoje nós temos uma votação importante em segundo turno, Raul, na Câmara, eu vou falar sobre isso, na Câmara Municipal de São Paulo, do programa de desestatização. E nessa desestatização, nós estamos com toda a nossa bancada e 2 líderes estão aqui conosco, vieram aqui conosco ao nosso convite, o Adilson Amadeu, que está aqui, líder do PTB, que é um dos nossos partidos aliados na Câmara Municipal de São Paulo. O Adilson é líder e dos melhores que nós temos, brilhante, e o João Jorge, que está aqui também, que é uma das nossas melhores lideranças, jovem vereador do nosso partido, do PSDB. Então, eu tenho que voltar com eles para a Câmara para votar hoje. Então, a razão pela qual o Carlos Eduardo foi generoso em ceder o espaço, e eu também, ao antecipar as desculpas a vocês dois, ao Crivella, ao Carlos Eduardo, a você, Raul, e a todos, porque vou ter que sair logo depois. Não era o que eu desejaria, mas não somos nós que fazemos a pauta da Câmara, a Câmara que faz a sua pauta. Quando da marcação do evento, nós não tínhamos nada hoje aqui, e eu ficaria aqui o tempo que fosse necessário, mas diante desta pauta, eu terei que retornar. Também um abraço a Maria Eduarda Berto, secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, que está aqui, a Márcia Pérez, da Controladoria Geral do Rio de Janeiro, os nossos secretários que estão aqui, o Paulo Ebel, secretário de Gestão, jovem secretário de Gestão, cadê ele? Gaúcho, aliás, você é cercado pelas mulheres e eu pelos gaúchos. Você vê que diferença, né? Cheio, as mulheres todas lá e eu gaúchos aqui. Wilson Poit é o nosso secretário de Desestatização e Parcerias, Carlos Eduardo, e o Caio Megali, que não é gaúcho, mas quase, que é o nosso secretário da Fazenda. Cadê o Caio? Ele está aqui. Caio veio do setor privado, era diretor do Banco Itaú. O Juan Queiroz, que é o nosso presidente da São Paulo Negócios, que está aqui, corintiano e argentino. Você vê, Carlos Eduardo, como o meu karma, né? Somos gaúchos e ainda tenho um presidente da empresa de negócios que é argentino e corintiano. Eu quis agora com o Raul, eu estive na Argentina semana passada com o presidente Macri e com o prefeito de Buenos Aires, o Horácio Larreta. E eu quis devolver o Juan Queiroz, eles não aceitaram. Então eu tive que trazer de volta. Também o Jaime Fusco, presidente do PMB, que está aqui conosco. Cadê o Jaime? Outro bom companheiro. Ele é carioca, aqui do Rio de Janeiro, está residindo em São Paulo e é o presidente do PMB, também nossa base aliada, e sua base aqui também no Rio de Janeiro. E os membros aqui do Instituto Nacional de Altos Estudos, aos que aqui comparecem, os meus colegas jornalistas também. Olha, eu quero... fiz aqui um pequeno roteiro daquilo que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo e dentro da proposta de como resolver o problema da crise financeira dos municípios. Todos os municípios brasileiros, sem exceção, estão vivendo situação de dificuldade. Não tem nenhum que não tenha déficit, que não tenha problema fiscal, que não tenha demanda e pressão, sobretudo um país com 14 milhões de desempregados. E considerando ainda que, além desses 14 milhões de desempregados, nós temos mais 7 milhões de subempregados, são 21 milhões de brasileiros em linha de sofrimento. Qualquer município sofre as consequências disso. E, no caso aqui, especificamente do Rio de Janeiro,
a pressão, se eu não estou enganado, em torno no déficit de 3 bilhões de reais. São Paulo tem 7,5 bilhões de reais de déficit. No Carlos Eduardo, eu não sei qual é o déficit existente, se é que lá existe déficit. Mas, além do déficit, tem a pressão dos serviços sociais. Saúde é o que mais pressiona os municípios brasileiros, a educação também, sobretudo nas creches, a entrada, a primeira infância 0 a 3, 4 a 6, a pressão é muito grande, isso representa também um investimento grande do Estado. E assistência social, pessoas em situação de rua, pessoas que são consumidoras de drogas, representam também uma pressão muito grande. E se não bastasse, a questão da segurança pública, que em cada estado é competência dos governos estaduais, mas nenhuma prefeitura em sã consciência e com pessoas capazes se afugenta, se afasta de colaborar e cooperar num programa de segurança pública. Também é parte das nossas obrigações e a pressão nesta área igualmente é forte e é expressiva. No caso de São Paulo, o que nós fizemos? Primeiro, política rigorosíssima. O Caio Megali é conhecido como Mr. No, ou seja, é o senhor não. Quer dizer, não, 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 o tempo inteiro, porque a pressão também por orçamento, por recursos, por necessidades, a secretária está aqui da Fazenda, deve ser aqui também a senhora Mrs. No, porque se deixar, você desarranja o orçamento do município, já desarranjado, no caso aqui também, até proporcionalmente, é maior o déficit do Rio versus os 7,5 bi de São Paulo. Portanto, é grave, uma situação grave. Se você não tiver um controle rigoroso fiscal e um controle rigoroso para redução de despesas, você não vai administrar. Em São Paulo, nós reduzimos 30% todas as nossas despesas indistintamente, preservando apenas duas áreas, saúde e educação. Todas as outras nós tivemos que cortar. Estamos suplementando com recursos privados, com contribuições do setor privado, mas todas as outras áreas, elas sofreram cortes. Também fizemos uma fortíssima contenção. Primeiro, dispensamos todos os cargos de confiança, todos, eram 11 mil, todos, lamento muito, mas carro de confiança tem um vetor político, o vetor político aí, nesse caso, não é a nossa prática lá. Então, tiramos e foram menos de 3 mil contratados e 11 mil dispensados. Então, fizemos uma diferença aí bastante grande, 8 mil pessoas que não tinham funções relevantes do ponto de vista da nossa gestão. E com 3 mil, nós estamos funcionando muito bem. E com a máquina pública rodando com 8 mil a menos. Então, esse é ponto 1. Ponto 2, além da redução de despesas de custeio, daquelas normais, nós estamos economizando lá em tudo. Políticas lá, por exemplo, apagar a luz, desligar ar-condicionado, reduzir despesas ordinárias, efetivas, pequenas, médias e grandes. Viagens só pode viajar com autorização do prefeito. Se não tiver autorização do prefeito, não viaja, e nem sem despesa de diária, porque também tem o tempo, quer dizer, a pessoa se ausenta lá, ele tem que ter muito cuidado do ponto de vista desses movimentos. E despesas controladas ali na unha, ou seja, é como cortar as unhas. O Raul Veloso às vezes cita esse exemplo, você tem que todo dia cortar, 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 para não deixar crescer a despesa. Outro ponto importante é combate à sonegação fiscal. Fizemos um programa liderado pelo Caio, mas rigorosíssimo, Marcelo e Carlos Eduardo, de combate à sonegação. E com fiscalização intensa para reduzir a sonegação. Deu certo. Isso assustou também os sonegadores e começamos a ter um incremento de receita. Chegou o nosso ministro Bruno Araújo. Vem cá, Bruno. Você já foi anunciado, exaltado, só não foi aplaudido ainda. Vamos dar uma salva de palmas para o Bruno. E nessas ações, Bruno, estamos falando aqui na ordem, estou falando, depois falo Carlos Eduardo, depois falo Crivella, falando um pouquinho de políticas públicas municipais, para nos ater ao tema da crise financeira dos municípios. Já exaltei, inclusive, o bom trabalho que o Ministério das Cidades faz indistintamente, não é apenas com São Paulo, certamente com Rio de Janeiro, Natal e outras cidades brasileiras, sejam ou não capitais, o Ministério está muito presente e muito efetivo no seu campo de atuação. Também eliminamos despesas, por exemplo, 1.300 carros estão sendo retirados da frota, já tiramos 1.300 carros da frota da Prefeitura de São Paulo. E fizemos um acordo fizemos uma licitação e venceu um aplicativo, cadê o Paulo Webel? Foi o
99 táxis, foi o que ofereceu a melhor condição. Então, hoje, o funcionalismo em posição gerencial, secretários, adjuntos, etc., liga e usa o aplicativo. É mais barato, mais rápido, mais eficiente, não precisa ter carro, motorista, cuidados com pneu, seguro, garagem, estacionamento, outras despesas, manutenção, combustível, e tudo de ruim que às vezes vem com isso também. Então, uma redução expressiva. Quanto dá isso por ano, Paulo? Projetar? Mais de 100 milhões de economia. Então, não é pequena, é grande a economia. Se você considerar todo o entorno, porque às vezes são 2 motoristas por automóvel, por causa do horário, aí você tem a despesa de manutenção, seguro, tal, é uma fortuna. Tchau, não tem necessidade. O próprio prefeito, eu uso o meu automóvel lá. Então, nem uso o carro da prefeitura da cidade de São Paulo. Outras medidas também práticas. Acabamos com o diário oficial impresso. Para quê? O diário oficial eletrônico serve a mesma coisa, uma economia enorme. Mais de 10 milhões de reais de economia, e economia de papel, de tinta, é uma posição ambientalmente correta. Então, atitudes desse tipo vão melhorando o seu desempenho. Outro esforço que estamos fazendo, certamente o Rio e o Natal fazem também, é digitalizar, Raul Veloso, colocar a cidade digital. São Paulo até 2020, chegou o nosso deputado, até 2020, Paraná presente. Até 2020, São Paulo será uma Smart City, será uma cidade inteligente. Nós não vamos ter mais nenhum tipo de papel. E já até o final deste ano de 2017, uma redução drástica de papéis e de manuseio de autorizações através de papel. Quanto mais digital for um governo, mais rápido ele será, mais transparente ele se apresentará e menos corrupção terá. Isso é fato, isso é real. Aqui e em qualquer parte do mundo, não é só uma característica brasileira. Ponha o mundo digital a serviço da eficiência de gestão, você vai ter este resultado e menos corrupção. Outro aspecto também importante dentro desse programa é a capitalização, a busca de investimento privado, sem contrapartida, nenhuma contrapartida, zero. Não há mal nenhum em se ter contrapartida, quero deixar claro isso, nenhum mal, desde que feito com transparência não há mal nenhum. Mas nesse estágio em que nós estamos, nós não temos a contrapartida para dar, nós não temos dinheiro nenhum, então não há contrapartida. E temos pedido ao setor privado que nos ajude sem qualquer contrapartida. Já somamos mais de 750 milhões de reais em 8 meses e meio de investimentos do setor privado. Valor expressivo, é bastante, não é pouco. Automóveis, computadores, softwares, motocicletas, uniformes para a Polícia Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, computadores para as escolas, tablets, câmeras. São Paulo hoje já tem 3.300 câmeras instaladas, teremos 10.000 até o final desse ano, todas doadas pelo setor privado, não tem uma câmera, e nem mesmo as instalações das câmeras estão sendo pagas pela prefeitura. O setor privado é que está fazendo esse investimento. Material de construção, material de acabamento. Hoje nós inauguramos o nosso 6º CTA, um Centro Temporário de Acolhimento para as pessoas em situação de rua, na área do Bom Retiro, em São Paulo. Custo zero, não teve investimento de um centavo, não teve uma lata de tinta comprada pela prefeitura. O setor privado, a área de construção civil, fez toda a doação, mais os fornecedores, a indústria de tintas forneceu tintas, a Deca lá forneceu os metais e as louças necessárias, e por aí vai. Até para programas sociais dessa natureza, investimento do setor privado. Então, isso tem nos permitido fôlego e possibilidade de avançar a gestão. E programas também inovadores na área de saúde, na área de educação, mobilidade urbana, habitação popular, assistência e desenvolvimento social e, obviamente, segurança pública. E segurança, aqui até uma dica que vai ao daquilo que o Marcelo vem fazendo e o Carlos Eduardo também, com a sua estrutura local. E é importante o tema da segurança, porque ele impacta na economia, Raul. A gente pensa que a questão da segurança é só um tema social, não é não. Se você não tiver segurança adequada nas cidades, as pessoas não conseguem trabalhar de forma adequada, o investidor fica também preocupado, ele retrai e você passa a ter um efeito negativo múltiplo, e ele vai se multiplicando e vai afugentando investidores e as empresas também. Então nós fizemos um investimento com o setor privado bastante expressivo na Guarda Civil Metropolitana, que agora vai mudar de nome, vai chamar Polícia Municipal, que é como tem que chamar, não temos nenhum problema de fazer enfrentamento nessa área. Todo mundo diz, não, eu não faça isso. Fazemos sim. O que aconteceu? Mudou o ânimo da tropa. 6.000 agentes da Polícia Municipal se sentiram valorizados. É importante que essas pessoas se sintam apoiadas e valorizadas. Nós não temos salário para dar.
temos retribuição e reconhecimento para oferecer. Conseguimos, com uma empresa austríaca, a doação de 600 armas de última geração. Estão sendo aprovadas agora pelo Ministério da Defesa, através do Comando do Exército, para a liberação. As armas já estão aqui no Brasil, mas ainda não estão em uso pela nossa equipe, pelos agentes. A marca é Glock, que é a melhor marca de armas do mundo, é a que a FBI utiliza, a polícia de Los Angeles, de Nova York, Chicago utiliza. Conseguimos dos chineses e dos coreanos a doação de 6 drones. Lançamos a primeira polícia de drone, Drone Paul. E os drones funcionam magistralmente bem, fazem uma vigilância. Um drone equivale a 10 automóveis com agentes dentro dos automóveis. 20 pessoas a menos, focadas para outras áreas. Os drones de alta precisão captam essas imagens, mandam para o Copom, o Serviço de Comando da Polícia Militar, integrado, o Governo do Estado e Prefeitura atuam juntos. Então, isso já ajudou a reduzir a criminalidade. Outro dia descobrimos, Carlos Eduardo, que ainda na área central da cidade, onde acabou fisicamente a Cracolândia, o consumo de crack não acabou. E nem os traficantes. Diminuiu. Acabar não acabou. Você não acaba com esse problema da noite para o dia. E é um problema também do Brasil inteiro. As câmeras do drone descobriram que os traficantes estavam utilizando baguetes de pão para colocar droga dentro. Os papelotes da pedra do crack foram as imagens do Drone Paul que nos permitiram identificar, e a Polícia Militar e mais a Polícia Municipal agiram e acabamos com essa utilização. E foram as câmeras que lá, fica o drone lá operando 10 horas por dia enquanto tiver luz. Automóveis, hoje toda a frota está sendo frota elétrica, veículos elétricos, que poluem menos, funcionam melhor, são mais silenciosos e tão bons quanto os veículos a combustão. Novos uniformes, novos treinamentos, conseguimos colocar mais 200 agentes com um esforço enorme aqui do nosso Mr. No, que conseguiu um dinheirinho para liberar a contratação de mais 200 policiais que estão em treinamento, agora em novembro vão para as ruas, e integração com o Estado. Aliás, quero aproveitar para dizer aqui, uma excelente relação com o governo do Geraldo Alckmin, com o governador. Nós não estamos distantes, não estamos separados, não estamos arranhados, nada, uma relação ótima, eu falo com ele todos os dias, uma relação muito positiva. É que fora o ambiente, às vezes, não é tão positivo quanto esse, que nos une e que nos mantém em atividades conjuntas. Em todas as áreas da Prefeitura, nós temos a participação do governo estadual, e na área de segurança pública em especial. Então, nesse papel do Estado, um outro ponto é esse que nós vamos hoje debater na Câmara e espero que aprovar já em segunda votação. Desestatização, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Isso vale para as nossas prefeituras, vale para o Estado, para os governos estaduais, Bruno, e vale para o governo federal também, que, aliás, está fazendo corajosamente. Quando o governo atual decide e define que vai privatizar a Eletrobras, que vai concessionar todos os outros aeroportos que ainda não estão com o setor privado, que vai fazer isso também com os portos e com as ferrovias, certíssimo. Medida acertada, correta. Estado menor, mais eficiente, mais focado, vale no município, Estado e governo federal. Não tem que ter problema para defender isso. Isso é uma defesa tácita de todos nós. Outro programa importante é a questão previdenciária, já colocada pelo Raul Veloso logo no início. Nós estamos fazendo também uma ação, vocês sabem que coube por uma decisão do governo federal aos municípios, assim como aos estados, a definição do seu projeto previdenciário. Nós estamos fazendo isso junto com o governo do estado, não faz o menor sentido ter uma política previdenciária no município, sobretudo na capital, diferente daquele do estado. É conflito na certa. Se estabelecer parâmetros distintos, então, se serve aqui alguma recomendação, é de que Estado e município possam estar integrados, sempre que possível. No caso de São Paulo, isso é possível, nós estamos fazendo essa ação integrada. E, Raul, vamos fazer lá. As medidas, eu diria até um pouco duras, estão sendo feitas em São Paulo a 4 mãos. Isso nos protege, inclusive, porque estabelece a mesma política válida para o funcionalismo público estadual e para o funcionalismo público da cidade de São Paulo. E até o final desse ano nós deveremos ter essa pauta definida e aprovada nos dois níveis de governo, estadual e municipal. Outro aspecto importante, empreendedorismo. Essa é uma grande vocação do nosso país, e é em qualquer parte do Brasil, não é só em São Paulo, não, em qualquer parte do país. Agora, São Paulo, que é a cidade líder da economia brasileira, André Repsoldi, até 31 de maio, sabe quantos dias eram necessários para abrir uma empresa?
126 dias para você conseguir ter aprovação para abrir uma empresa. Um absurdo, é desanimador. 4 meses, mais de 4 meses para você abrir uma empresa, fora as outras dificuldades, se já não bastassem, da economia, mercado, o capital, mas já para abrir, você levar 126 dias, um índice tão ruim que influenciava até então o Doing Business, o índice da ONU. O que fizemos? Reunimos governo federal, através do CERPRO, Receita Federal e SEBRAE, que aliás é uma instituição da maior seriedade, o governo do Estado de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, através do Márcio França, na Junta Comercial, e a Prefeitura de São Paulo. 3 meses de trabalho. Crivella, não gastamos 1 centavo, zero, só a equação de gestão. O que aconteceu? A partir de 1º de junho, caiu de 126 para 7 dias. Hoje você abre uma empresa em São Paulo, no Empreenda Fácil, em 7 dias. E vamos para 5 dias, e depois vamos para 2 dias, e daqui a 1 ano e meio, perdão, 1 ano e 4 meses, vamos para 1 dia, igual na China. Na China você abre uma empresa em um único dia. E mais agora o programa também de microcrédito, com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, os bancos privados também, com microcrédito até R$20 mil, para incentivar a atividade produtiva e geração de emprego. Este, já estou caminhando para o final, é o maior desafio do Brasil. O nosso maior desafio hoje é geração de emprego, é gerar empregos. Esse é o desafio. E essa não é a política assistencialista, não. Essa é a política realista, transformadora para o Brasil. Gerar cidadãos e não dependentes. Chega de populismo. O Brasil já pagou um preço muito caro pelo populismo. E não é isso que a população brasileira deseja em 2018. Não é o populismo nem de esquerda nem de direita. Não quero politizar o debate, porque não é aqui um debate econômico. Mas que a população não quer é isso. A experiência foi um desastre. Com 21 milhões de brasileiros, 14 mais 7, o enfraquecimento do país, a corrupção, a recessão, só índices negativos, só legado do mal, não tivemos nenhum legado do bem. Então não é esse o caminho. O caminho é geração de empregos, gerar confiança, deputado, para que possamos atrair novos investidores brasileiros e, sobretudo, investidores internacionais. O mundo é próspero. Os economistas que aqui estão sabem disso. Tem muito dinheiro no mundo, tem dinheiro abundante. O mundo não vive recessão. O Brasil é que está saindo de uma recessão. Tem dinheiro em abundância. Em abundância. Na China, principalmente, que é o maior, fez muito bem o presidente de ir lá recentemente, é o país com a maior oportunidade de capital disponível para investimentos. Isso vale para o Rio Grande do Norte, em programas vários de geração de energia limpa, como aqui no Rio de Janeiro, em óleo, gás, infraestrutura e outros serviços, mercado imobiliário e tantos outros. São Paulo, por uma série de razões também. No Oriente Médio também, os maiores fundos de investimentos estão lá, em Abu Dhabi, Dubai, no Catar. Igualmente na Coreia do Sul e, obviamente, nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas para isso você precisa ter credibilidade. Para isso você precisa ter comando e medidas acertadas. Diga-se de passagem que o governo federal vem adotando aqui no Brasil. Quando fez a aprovação da reforma trabalhista, Marcelo, fez de maneira correta. E é um enfrentamento duro você fazer a reforma trabalhista. Como é duro agora fazer a previdenciária. E espero que alguns passos adiante possam ser dados. Isso só ajuda a melhorar a credibilidade do país e fazer com que possamos retomar a entrada de novos investimentos e, com isso, geração de emprego e a economia girar adequadamente. E tudo com muita transparência. A maior lição do Lava Jato, a maior lição de todo esse período duro da vida brasileira é honestidade, é produzir honestidade, trabalhar com transparência, trabalhar com eficiência, mas principalmente com transparência, para permitir que a população e as pessoas, de forma geral, compreendam aquilo que o Estado pode fazer de bom e de correto. E também eu refuto essa colocação de que os políticos, de modo geral, não prestam e são corruptos. Não é verdade. Há gente boa e há gente ruim em toda parte. No setor privado, no setor público, na imprensa, em todas as áreas. Há bons e maus. Então, essa generalização ela não é correta e não é boa, inclusive, para a democracia brasileira. A democracia precisa ser preservada nos seus valores, no executivo, no legislativo e no judiciário. E nós, a sociedade civil, tem que saber fazer essa defesa e também distinguir os bons e os maus. E saber exatamente aqueles que podem merecer o apoio, o voto, a confiança e a parceria da população no seu sentimento e na sua índole. E os que não devem merecer.
dentro do processo democrático. E aí eu finalizo, Raul, agradecendo realmente a oportunidade de estar aqui, me desculpando por não participar do debate, principalmente por não estar aqui para ouvir a palestra do Carlos Eduardo e do meu amigo Marcelo Crivella. 2 amigos, aliás, por quem tenho enorme estima. E dizer, ao final, que contem comigo sempre. O Marcelo sabe disso, tenho falado bastante com ele, Carlos Eduardo também, com alguma constância, que na condição de prefeito da maior cidade brasileira, São Paulo é a capital do Brasil. Depois do Rio de Janeiro, a maior concentração de cariocas é em São Paulo. Certamente, lá do Rio Grande do Norte, também está em São Paulo, e por aí vai, da Bahia, terra do meu pai, dos gaúchos do Rio Grande do Sul, é São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade de síntese. E nesta condição, e não na condição de candidato à presidência da República, eu não me apresento desta maneira. Me apresento, sim, como prefeito eleito da cidade de São Paulo, com 3 milhões de votos. E um enorme orgulho, porque lá o PT não ganhou em nada. Em nada. E isso me orgulha muito. Nós ganhamos do PT em todas as zonais, em todos os bairros, não teve nenhum pedaço da cidade que os vermelhinhos pudessem ter dito, aqui nós ganhamos. Ganharam nada. Apanharam de fio a pavio, de todas as regiões da cidade, inclusive do tal do Cinturão Vermelho. Você se lembra, você frequentou muito São Paulo, até morou um período lá, e diziam, não, aqui o Cinturão Vermelho é PT ad eterno. Era. Agora não é mais. Isso, de fato, Carlos, me deu uma satisfação muito grande, porque eu fui apedrejado, atacado, insultado, como sou até hoje, por essa turma. Não tem problema nenhum. Eu chamo de istas, né? A turma dos istas, os petistas e os vigaristas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vou continuar seguindo o nosso caminho, pautando tudo aquilo que fazemos dentro do melhor princípio. E que os istas continuem reclamando. Eu prefiro estar distantes deles. Porque não é isso que o Brasil quer, não é isso que eu desejo, não é isso que eu espero que os meus filhos possam ter no seu futuro. Eu quero um Brasil melhor. E pelo Brasil melhor, eu estarei sempre atento e disposto a ajudar. E para isso, eu não preciso ser candidato a nada. E olha, só tem uma bandeira, é aquela que está ali. Ó. E ela não é vermelha, ela é verde e amarela. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado.